Vou voltar ao vivo agora com a repórter Beatriz Lacerda, que continua nesse caso, porque esses postes e instalações elétricas precisam ser fiscalizados, vistoriados. O que não podemos é noticiar mais uma tragédia, tá? E quem é que pode ser responsabilizado criminalmente por essas mortes? A gente quer saber. E a Beatriz traz essas informações. Beatriz, é você, boa noite. Olá, Wilson, muito boa noite. Pois é, são 3 casos em apenas 5 meses, em que temos vítimas aí, crianças e adolescentes, né? 5 meses, 2 tragédias, né? Porque já são 2 mortes e uma terceira vítima que está em estado gravíssimo. Acho que em primeiro momento a gente tem que alertar aí os pais e também essas crianças, né? Que gostam de brincar na rua, que fazem atividades, que tenham mais cuidado, já que esses incidentes, infelizmente, têm acontecido. Mas claro que a responsabilidade não é de quem sofre o choque, né? Essas pessoas são vítimas, é apenas um alerta que a gente está fazendo aqui para tentar evitar se aproximar, tocar, observar esses ambientes perto da sua casa. Com relação à responsabilidade, é isso que nós vamos saber agora com o advogado criminalista, o Matheus Marques, que está aqui ao nosso lado. Porque temos aí a responsabilidade da Equatorial, já dada pela polícia, no caso da Janice Santos de Vasconcelos, que foi a vítima da Praia da Sereia. Naquele inquérito, a polícia já responsabilizou a Equatorial pelo acidente que vitimou a adolescente de 13 anos. E os outros casos ainda estão em investigação. Eu te pergunto, Matheus, no caso de uma empresa ser responsabilizada criminalmente, quem é que paga por isso? Porque uma empresa é um CNPJ, né? Não é nenhuma pessoa que vai responder diretamente pelo ocorrido. Como é que isso fica na justiça? Boa noite, Edson. Boa noite a todos os telespectadores do programa Cidade Alerta. Pois bem, nós vemos de forma recorrida diversos fatos que geram danosos resultados, né? Inclusive no caso desse final de semana, um resultado trágico, que é a morte de uma criança em virtude dessa questão dos fios de alta tensão. No caso desse final de semana, num campo de futebol onde a criança foi somente brincar. E aí nós nos perguntamos como fica a responsabilização nesse caso. Primeiro, existe a responsabilização civil por parte da empresa cessionária, no caso aqui em Alagoas Equatorial. Mas isso não impede a eventual responsabilização criminal por esse fato. No entanto, nós temos que ter cuidado quando vamos falar da responsabilidade criminal, porque deve ficar comprovado o nexo causal entre a conduta, seja a conduta comissiva ou omissiva, e o resultado, que nesse caso foi a morte. Nós não podemos, por exemplo, denunciar e punir, por exemplo, o presidente da Equatorial, no caso dele nem saber que aquele fio, por exemplo, estava no chão. Mas nós podemos sim, se a investigação apontar, punir criminalmente um servidor, um funcionário da Equatorial que teve um prévio conhecimento que aquele fio estava naquele local e mesmo assim, podendo agir, não agiu para evitar aquele resultado. Então, nesse caso, nós podemos sim ter uma responsabilidade criminal. Mas cabe à polícia, portanto, fazer essa investigação. Isso, toda e qualquer punição criminal deve ser precedida de uma investigação que aponte o eventual autor daquela infração. E aí, como eu disse, tem que apontar que houve uma conduta, seja ela omissiva ou comissiva, que houve um nexo que diretamente causou aquele resultado, no caso, infelizmente, a morte do menor. Mesmo vale no caso da CIMA, né? Porque aqui na Praça dos Martírios, o equipamento em questão, né, onde a criança recebeu a descarga elétrica, é um equipamento da CIMA, da Superintendência de Iluminação aqui da capital. Então, essa responsabilidade é da mesma forma imputada a uma superintendência, né, a um órgão? Isso. Quando nós estamos falando de uma punição criminal, nós não podemos, por exemplo, no caso de um homicídio culposo, punir uma empresa. Não podemos punir um CNPJ por um homicídio. Nós temos sempre que buscar a responsabilização pessoal daquele funcionário que especificadamente agiu ou deixou de agir para evitar aquele resultado.
Então, isso vale também para uma possível responsabilização de funcionários, de servidores da CIMA também. Com certeza, com certeza. Além do pagamento de uma indenização a essas famílias, né? As famílias das vítimas. Isso, a responsabilização criminal não exclui eventual responsabilização civil. São processos distintos que nada impede de haver tanto uma responsabilização criminal como uma civil. E ainda vou além. Pode haver casos que, no decorrer do procedimento criminal, não se detecte a culpa criminal por um homicídio culposo ou um homicídio doloso por dolo eventual, mas, no âmbito civil, se chegue na conclusão de uma responsabilização criminal, de uma responsabilização civil, perdoe. Então, pode existir, no mesmo caso, uma absolvição no processo criminal e uma responsabilização no processo civil. Quem determina isso? Quem determina isso é a Justiça. São os juízes, depois de todo um convencimento motivado, depois de colher todas as provas, mediante uma investigação prévia da polícia, e depois, com a eventual denúncia do Ministério Público e toda uma instrução criminal ou civil, com oitiva de testemunhas, etc. Matheus, também temos observado, né, entre as respostas dessas empresas, de alguns órgãos, a justificativa de que populares têm causado danos ao patrimônio quando tentam subtrair fios da rede, quando tiram fios do solo, quando tentam fazer ligações clandestinas, né, colocando ali, de certa maneira, a responsabilidade para terceiros que agiram ali provocando prejuízo, né, a manutenção do equipamento ficou prejudicada. No caso, se alguém foi lá, puxou o fio, quis fazer uma ligação de energia, deixou o fio de qualquer maneira, de quem é a responsabilidade por um eventual acidente? Existe a chamada teoria do risco do empreendimento, né? Se a cessionária, no caso a Equatorial, assume o risco de fornecer o serviço de energia elétrica, assumindo todos os ônus e bônus, né? Ela assume o risco de ter os proveitos econômicos, mas em detrimento disso ela tem a responsabilidade de ser vigilante e analisar tudo o que está sendo feito de forma equivocada e, se for o caso, buscar a polícia, buscar quem quer que seja para coibir esses infratores, para finalizar essas situações. Ou seja, a responsabilidade pela manutenção é do órgão, né? É do órgão cessionário, isso. Eu acho que ficou bem claro aqui, né, a explicação do Matheus Marques, né, Wilson, a respeito de como é que a polícia faz agora para investigar, acionar a justiça e tentar responsabilizar aí uma das partes envolvidas, né? E não necessariamente alguém será indiciado no final do inquérito, porque se ficar comprovado que não houve ali um imputado, né, uma pessoa culpada, então a empresa ou a superintendência pode até ser absolvida a depender da conclusão do inquérito policial, das provas técnicas que serão também apresentadas. Então, cada caso é um caso, né? E a gente vai precisar acompanhar a investigação desses dois recentes incidentes que vitimaram aí o menino de 10 anos, que está internado ainda, que foi a vítima da Praça dos Martírios, e agora esse mais recente, né, o Lucas Antônio, lá de Riacho Doce. Investigações em andamento que a gente vai ficar acompanhando, né, Wilson? Verdade, Beatriz. Vamos continuar acompanhando. A gente citou aqui os 3 casos, mas lembrando que 2 casos envolvem realmente a Equatorial. O outro caso que eu citei agora há pouco, né, inclusive há uma semana mais ou menos, lá na Praça dos Martírios, envolve logicamente a CIMA, porque era um poste de iluminação pública que alguém tinha mexido, deixado o fio lá desencapado. Mas eu queria aproveitar com o Matheus Marques, que ele está com o ponto eletrônico, o nosso ponto, e deve estar me ouvindo, né, o doutor Marques? Está me ouvindo, doutor Matheus? Muito obrigado, boa noite. Obrigado pela sua participação. Nós vimos na matéria em que a dona Sueli, que é uma moradora, faz várias ligações exatamente utilizando o aparato em que a empresa tanto bate dizendo que as pessoas devem ligar para a empresa, seja no aplicativo, seja no 0800. Ela fez isso com muita propriedade, inclusive colocando que estava em risco de morte, que é um pedido, inclusive, que é feito em casos de riscos para que o atendimento seja feito imediatamente. Quem, nesse caso, pode ser responsabilizado? A pessoa que recebeu a ligação e não passou para a engenharia que estava na rua? Alguém vai ser... Essa responsabilidade será de quem administra o setor? Isso pode acontecer também, doutor Matheus? Boa noite. Boa noite, Edson. Como eu disse, durante a investigação preliminar, que é o denominado inquérito policial,
o delegado de polícia irá ouvir todas essas pessoas envolvidas, né? Essa testemunha que você citou é muito importante justamente por aquilo que eu falei, que só há responsabilização criminal quando a pessoa, sabendo, deixa de agir, certo? Então, deve haver uma investigação para chamar essas pessoas que trabalham na Equatorial para saber de quem era aquela responsabilidade. A pessoa que ouviu, será que aquela pessoa que ouviu passou essa informação para a pessoa que estava lá na rua, que era o responsável por ir até o local, ou será que ela não agiu quando deveria agir? Então, são suposições que nós somente teremos certeza e futuramente podemos comentar quando houver a investigação completa. Entende, Edson? Entendi. Eu sei que você assiste sempre com o meu querido Edson Moura. O Edson Moura está afastado aqui, é o Wilson Júnior, mas enfim, é porque o Edson é o tutor, inclusive, aqui do Cidade Alerta Alagoas, Matheus, sem problema nenhum, não tem problema. Matheus, outra pergunta, o Ministério Público, ele pode, inclusive, entrar nessa ação, nessa luta, para pedir a fiscalização, para pedir, inclusive, esse tempo-resposta, essa logística, inclusive, que eu acho que foi esse o grande problema nos dois casos, o tempo-resposta para que a equipe chegasse ao local e conseguisse, então, sanar a situação do cabo que estava partido. O Ministério Público pode entrar também nessa ação? Pode sim. Uma das principais funções do Ministério Público é justamente a de fiscalizar. Então, cabe sim ao Ministério Público fiscalizar o que é que está acontecendo, essa falta de informação, essa falta de comunicação, o que é que está gerando essa demora em a empresa agir para evitar esses danosos resultados, né? Pode ser que se essa pessoa tivesse ido antes do que foi, tivesse evitado esse trágico resultado dessa morte, né? Então, cabe sim ao Ministério Público agir para fiscalizar isso e, posteriormente, em caso de indiciamento pela autoridade policial, cabe, obviamente, ao Ministério Público efetuar a denúncia para aí haver toda a instrução criminal, futura responsabilização criminal, se assim tiver de haver. Wilson, inclusive, a gente tem aqui uma nota que foi enviada pela Equatorial, informando que a empresa lamenta profundamente o ocorrido e informa que iniciou uma verificação minuciosa para identificar as causas e circunstâncias do acidente e que nos primeiros levantamentos foi identificado que a Equatorial recebeu a ocorrência às 8h32 da manhã do sábado e enviou imediatamente uma equipe para realizar o atendimento lá no bairro de Riacho Doce. Mas, quando chegou no local, os técnicos, ao chegarem ao local, se depararam já com o acidente e iniciaram os procedimentos de primeiros socorros à vítima, que chegou a ser encaminhada para a unidade de saúde, mas infelizmente não resistiu, né? A Equatorial segue apurando todos os detalhes da ocorrência, portanto, essa é a resposta que nós temos de que houve, assim, um pronto envio, a partir da informação que foi recebida pela empresa, né? Do fio que tinha caído naquela região. Então, agora segue a polícia para investigar qual foi o tempo-resposta, né, dessa operação realizada, do envio da equipe, tudo isso agora vai ficar a cargo do inquérito policial, que a gente vai ficar acompanhando. Eu volto com você. Muito obrigado, Beatriz. Obrigado também ao Matheus Marques, também, advogado criminalista, pelas informações. Mas é aquilo que a gente fala, né? A empresa, logicamente, está evitando a nota. Claro que a Equatorial não queria que ninguém tomasse um choque e morresse. Claro que não. Porém, não é o que diz, inclusive, a dona Sueli, aquela vizinha, né? A moradora lá de Riacho Doce. Inclusive, ela mostra aqui as chamadas. Ó, começou a energia, por conta, não sei se chuva, alguma coisa, às 2h pouca da madrugada, a energia, houve um estouro e a energia acabou cessando naquele momento. Às 3h29 ela fez uma chamada, 4h06 ela fez outra, 4h06 tentou novamente, 4h11 mais uma vez, 5 minutos esperando aqui, ó, 6h02, 9h58, esses horários daqui já é com o acontecimento. Então, veja bem, se todas essas chamadas, e ela diz que ela afirma, não só aqui, mas no aplicativo, em que ela conta a história de que o fio estava caído, de que crianças estariam ali próximas e que deveriam vir rapidamente porque a situação era complicada e tudo mais. Ela tentou como pôde, mas as crianças não tem como você segurar 20, 30 crianças, por quê? Todos os sábados as crianças vão para uma escolinha de futebol que tem naquele campo.
E por mais que o técnico tentasse colocá-las num canto, calma, para cá, ó, não vai para aí não, ó o fio, cuidado. Você imagina você tomar conta de 20, 30 crianças. E mais crianças chegando, até quando de repente a bola acabou sendo chutada para o local onde estava exatamente o fio e foi onde o Lucas foi pegar a bola e acabou morrendo eletrocutado. É aquilo que eu digo sempre, eu fiz uma comparação no Fenômeno Fica Alerta e quero fazer aqui de novo. São duas situações. Vamos fazer das duas empresas, a que presta serviço em relação à água e a que presta serviço em relação à energia. A água é o vazamento, água boa, líquido, precioso, caríssimo, que jorra. Quando se liga, gente, para falar que se tem um vazamento, é prioridade resolver o vazamento de água boa que está indo embora. Só que a água não mata, estraga, prejuízo. A energia mata. Quando se liga dizendo que há um cabo caído no chão, para-se tudo, pelo menos na minha concepção, é prioridade resolver esse problema. Não dá para você dizer, olha, diga a pessoa que bote um pedaço de pau aí, um pneu, para ninguém entrar. As pessoas não são treinadas para isso. São moradores, você pode até fazer para um pedaço ali, mas de repente alguém desavisado passa e acaba morrendo. É isso que a gente quer, prioridade. Os atendimentos precisam ser priorizados. E principalmente, no caso da água, o vazamento vazou, tem que ir lá imediatamente, e a energia também. Caiu o cabo, esquece tudo, poste, o que tiver acontecendo. Olha, prioridade, vai lá para resolver, para que nós não tenhamos mais tragédias terríveis como essas que nós estamos tendo que relatar aqui. Olha aí, a quantidade de ligações, e agora aqui, ó, ela usou todos os meios de comunicação com a empresa. Ela conta a história aqui, diz o código, anota tudo certinho, ó, a dona Sueli, tá? Enfim. Essa guerreira tentou de tudo, mas o final era a tragédia anunciada. Se tivessem ido rapidamente com o primeiro pedido de ajuda ou de restabelecimento e da história que foi passada, nós não estaríamos contando a história aqui de um garoto de 8 anos morto.